Salve, família Arena, salve, salve, areneiros e areneiras. Depois do empate vergonhoso, vexatório diante do Sport, vamos ouvir a coletiva do técnico Thiago, do técnico Fábio Carilli, na verdade, para saber o que foi que ele pensou a respeito da partida, né? Antes, gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal, ative as notificações, hype esse vídeo. Me chamo Ito Oliveira, sou aqui do canal do Arena Rubro Negra, produzo conteúdo há 16 anos sobre o Esporte Clube Vitória. Vamos ouvir o técnico Fábio Carilli sem muitas delongas. Lembrando que é um react. Durante a coletiva, a gente vai comentando a respeito das falas do técnico Fábio Carilli. Vamos nessa. E aí, Carilli, o que é que você tem para falar pra gente? Carilli, boa noite. Um jogo bom e tal. E o Vitória foi surpreendido com um golzinho no final que tinha acontecido lá contra o Internacional. Acho que você chamou a atenção da galera e hoje um sonozinho tirou o Vitória, que sairia daqui com 3 pontos, seguramente. E uma outra pergunta: o Ronald foi para o banco hoje, foi antes de secar ou foi opção técnica sua? Boa noite. A gente estava até bem posicionado ali, já acabei de ver o lance agora, um cruzamento, o Raul está perto, desvia no Raul e tira o Lucas da jogada no último lance. E o cara foi muito feliz na finalização ali no fim. Eu tenho um grupo com 25 jogadores, né? O Ronald fez um ótimo jogo passado, e hoje o time também se comportou muito bem. Primeiro tempo nosso, criamos oportunidade, ultrapassagem, chegamos. Então, um grupo que está crescendo. Vou decidir junto com a minha comissão os que vão iniciar. Tá? Então, mas a gente tem um meio de campo equilibrado aí, cada um com suas características, e a gente vai dar oportunidade para todo mundo. Ué, não tinha sido seca alto? Porque esse mistério todo, pra mim me pareceu a opção técnica. Inclusive, depois do jogo, o canal do Dinâmico, a Rafaela Reina, fez a pergunta sobre isso, né? Para o próprio Ronald, e ele falou que tá tudo certo. Sou técnico. Enfim, vamos seguindo. Cara, tem coisas no futebol que ultrapassam o dia a dia de treinamento, né? E que acontece dentro do jogo. E é exatamente esse gol no finalzinho. Podia furar a bola, jogar essa bola, fazer qualquer coisa que poderia evitar num jogo como esse, onde o Sport, mesmo o Vitória criando oportunidades, subindo as linhas, o Sport criou com muito perigo para um jogo desse. Não é momento de pelo menos focar e dizer assim, ó, acabou o jogo, tá na hora, porque isso aconteceu com o Sport, pode acontecer com outras equipes com uma qualidade melhor do que a do Sport. Não sei se vocês já viram o lance, eu fiquei olhando, a gente estava muito bem posicionado, tem coisas que a gente não consegue controlar. A bola desvia lá, no cruzamento, tira o Lucas do jogo e o gol acontece. Então você não está falando do gol. Então você está falando do gol no final ou dos 2 gols? O último gol é de um lateral que a bola está na nossa mão. Não é de escanteio. É um lateral nosso, a gente não ganha a segunda bola. O cara leva para o fundo, traz, o Raul pega no pé do Raul e desvia. Não é de escanteio. Então é isso, coisas que acontecem no futebol. Mas eu quero parabenizar a garra do meu 4º jogo. Esse foi o melhor jogo que a gente fez. Trabalhamos bastante a bola. Quero agradecer os torcedores que vieram ao estádio, que apoiaram, que sofreram, que lutaram junto com a gente. E vai ser assim até dia 21 de dezembro. Peraí. O time toma o gol no último minuto e ele resume o gol como se fosse uma fatalidade do jogo, algo, enfim, que poderia acontecer com qualquer um. Se a toada for essa, então a gente vai levar pra sorte, a gente vai contar com a sorte até o final, né? Enfim, acho que mereceu um pouquinho mais de explicação e contexto pro lance, né? Mas vamos seguindo, ver se ele explica mais lá na frente sobre isso. Carilli, boa noite. Eu queria falar um pouco sobre essa questão também do final do jogo, claro, dessa alternância. Primeiro gol de vocês que coloca essa vantagem de novo no placar e depois o gol de empate, que é um banho de água fria no que vocês fizeram. O quanto essa
demora para definir o jogo. Claro que isso vai além do princípio só do trabalho. Às vezes as oportunidades acabam não sendo concretizadas em gol, mas muito essa demora para definir o jogo faz com que esse final, que vocês voltam à frente do placar e depois sofrem um empate, essa mudança de ter que ir para cima para fazer o segundo gol, para se colocar à frente novamente, e essa necessidade depois de mudar o foco, virar a chave para ter que descer a linha de novo, para se segurar, para segurar o placar, o quanto esse não definir logo atrapalha esse poder de decisão com cansaço na mente para o final do jogo. Eu vou voltar a responder o que eu acabei de responder. Nosso time estava muito bem posicionado, muitos jogadores atrás da linha da bola, né? Há um desvio lá onde acaba matando, isso são coisas do futebol, né? A gente não consegue controlar em que momento vai fazer o gol, né? Pode sair no primeiro minuto como pode sair no último minuto, né? Mas a gente tem que ressaltar, tem muita coisa para acontecer. Parabenizar esses guerreiros que estavam dentro de campo aí, o pessoal lá do banco vibrando também. Né? Vamos pensar para frente, pensar positivo, que tem muita coisa para acontecer ainda durante a temporada. Boa noite, professor. 4 jogadores, quando saem da partida, vão para o banco de reservas e ficam com gelo, né? O Kaiser, o Mateuzinho, o William Oliveira e qual é o outro? Não lembro. Era o Kaiser, o Mateuzinho, o William Oliveira e o Eric, que ele sai e fica sentindo a panturrilha direita. O Kaiser ele sente logo no início do primeiro tempo. Você acha que ele pode ser uma dúvida para essa partida contra o Juventude, é caso de colocar o Renzo Lopes como titular? Ou contra o Mirassol, perdão? Fiz a relação agora, onde eu coloquei todos esses jogadores. A gente já viaja amanhã 10 horas. Vamos lá e aí sentar junto com o departamento médico, departamento físico, entender a condição desses jogadores. Estamos numa sequência aí muito pesada, isso não é só nós, todas as equipes, né? Hoje aqui está sendo o meu 11º dia, me apresentei lá em Porto Alegre, já é o 4º jogo, né? E com 2 semanas já vai ser o meu 5º jogo. Então é jogo em cima de jogo, vamos precisar de todo mundo, né? Mas agora ter paciência, ter sabedoria e escutar todos os departamentos para a gente fazer o melhor para o jogo contra o Mirassol. Boa noite, Antônio Maisara do Aeronet. Eu queria falar sobre o Felipe Cardoso. Ele que no primeiro semestre veio por causa do Baiano, e o outro treinador meio que não usava ele. Falou que ele tinha sentido a Série A, e você chegou, voltou a relacionar ele, e hoje ele volta a jogar pelo Vitória. O que você acha que o que faltava nele, que o Carpini não teria visto, que você viu para dar essa chance para ele? Meu amigo, eu não consigo responder isso, cara. Né? Que o Carpini pensava sobre o elenco, sobre o grupo. O que eu posso dizer são os dias que eu estou aqui, né? Vem treinando bem, como outros jogadores também vem treinando bem. A partir da semana que vem vai ser uma semana muito importante. Claro que a gente tem que focar muito no Mirassol, é a nossa próxima decisão. Mas as semanas vão abrir, onde eu vou conseguir treinar, onde eu vou conseguir ver melhor o grupo todo. Mas todos se dedicando bastante. Outros jogadores me surpreendendo até da base, tá? Até da base, que eu estou gostando do pouco que eu vi também. Mas assim, eu não consigo te falar o que passava pela cabeça do técnico anterior. Não, o que eu posso dizer do meu período aqui, vem treinando muito bem. Inclusive, ele ressalta a questão da base. Tem um jogador que eu acho que deve estar se destacando no treinamento, se chama Edenilson. Não ficaria surpreso se em algum momento ele fosse escalado. Porque foi um jogador que, quando o Vitória precisou de zagueiro, jogo fora contra o Botafogo, o Edenilson foi relacionado para ser essa opção de zaga. Ontem foi de novo relacionado. Não ficaria surpreso se o Edenilson em algum momento pintasse, né? Além dele, também tem o Cauã Vitor também, que tem participado, tem sido opção. Então não ficaria surpreso se jogadores foram citados. Vamos seguindo. Boa noite, cara. E Théo Fernandes do Globo Esporte. Esse foi o jogo que o Vitória mais sofreu finalizações sob o seu comando. E eu queria, apesar de você me elucida que o Vitória cria mais, o Vitória tem mais tempo com a bola, e você ficou satisfeito com a criação ofensiva e tal, mas eu quero saber como aliar essa criação ofensiva, esse tempo com a bola no pé, com o controle de jogo defensivo, porque foi um jogo, os últimos minutos principalmente, foram 3 gols nos 10 minutos finais, assim, contando os acréscimos. Foi um descontrole total, assim. Então, como aliar uma boa postura ofensiva com um bom controle defensivo? Os 3 últimos jogos, teve gol no final? Não, eu digo nos 3 gols dos 10 minutos desse jogo de hoje. Depois dos 44, 3 gols. Todo técnico busca equilíbrio. Da mesma forma que a gente sofreu mais finalizações, foi o jogo que a gente mais finalizou também, né? Não sei os números ainda, mas eu sei que foi mais.
Mas a gente tem que buscar esse equilíbrio, sim, se arriscar um pouquinho mais em certos momentos, estar melhor posicionado para poder arriscar mais. Né? Isso é uma busca que só o dia a dia, a confiança dos atletas, o trabalho principalmente, vai passar para eles para que a gente possa ter esse equilíbrio melhor dentro dos jogos. Karine, boa noite, Thiago do Canto Rubro Negro. Na sua última coletiva, você falou em recuperar alguns atletas e não desistir de alguns deles, né? E hoje tivemos o Eric, que foi muito criticado na última partida, conseguiu responder com um gol. Mas eu queria saber de você sobre o Mateuzinho, né? Um jogador que já está desde 2023 e não vem conseguindo render o que o torcedor espera. Você já conversou com o Mateuzinho, já bateu um papo com ele para tentar entender o que é que está acontecendo com o atleta? Eu tenho algumas situações que a gente está tratando ela interna, tá? Mas os 4 jogos, hoje o Mateuzinho foi o melhor jogo comigo. Apareceu, baixou para jogar, foi um armador na sua essência. É claro que a gente tem que melhorar o conjunto e com isso fica mais fácil para que os meias possam desenvolver um futebol melhor. Né? Mas assim, dos 4 jogos, de uma forma geral, disparado hoje ele foi o melhor. Então ele vem buscando outra vez, teve um problema no tornozelo onde ele jogou machucado durante muito tempo no primeiro semestre, eu tenho essa informação. É um atleta que a gente acredita muito, que eu já vi jogar bastante, que hoje já foi melhor e que acredito que possa ser muito melhor ainda. Boa noite. Essas foram as questões internas. Esses foram os pontos internos que eles precisam tratar. Sobre Mateuzinho, é bom se ressaltar que o Mateuzinho tem 15 jogos que não tem participação de gol pelo Vitória, né? Gol ou assistência. É claro que no jogo do Sport, no primeiro tempo, enquanto ele esteve fisicamente bem, ele suportou, ele conseguiu ser esse meia. Teve uma boa oportunidade, uma bola que Lucas Braga, que veio um cruzamento da direita, Lucas Braga joga pro meio da área e finaliza para fora. Só que aí pesa muito a questão da confiança, né? Acho que Mateuzinho, a gente espera sempre que Mateuzinho seja esse cara, o ponto decisivo pro Vitória, né? Mas ultimamente ele não tem sido esse cara. Mas enfim, vamos aguardar o andamento da história. Acho que o grande problema de ontem não foi Mateuzinho, longe disso. Mas enfim, acho que é bom ver que Carille tá de olho. Rapaz, 14 meses de Carpini tá me fazendo voltar de novo, mas é Carille. Onde eu falei Carpini é Carille. Vamos seguindo com a coletiva de Carille. Carille, o Araújo Boa Notícias. Hoje o Vitória conseguiu finalizar 26 vezes contra o Sport, né? Você até citou que foi a melhor partida que o Vitória fez até o momento. O que de positivo dá para tirar? Claro que ficar o peso do gol no final, mas o que de positivo você consegue avaliar dessa performance do Vitória? Vocês vão me ver chateado em algum momento, que nem estou hoje pelo resultado, né? Faz parte, mas eu sou um cara que eu acredito muito, sou muito positivo. Né? Então fui ali para dentro, vamos levantar a cabeça e encarar isso de frente. Só nós aqui podemos mudar isso. Né? Estamos hoje fora da zona, apesar que tem alguns times que têm jogos a menos do que nós, mas nós estamos ali, né? Dependendo só das nossas forças, indo para cada decisão, nossa próxima decisão é o Mirassol, então muitas coisas boas. Aconteceram muitas coisas. Nosso meio de campo hoje movimentou bem, a bola passou, triangulamos, chegamos pelos lados, finalizamos bastante. É a minha busca. Fico feliz que muitas coisas estão acontecendo ainda sem muito trabalho, está sendo mais na conversa, que a gente não está conseguindo colocar intensidade nos trabalhos por conta dos jogos, que amanhã é o cansaço, sexta-feira já é véspera do jogo, não tem muito o que fazer para o próximo jogo e está sendo assim esses dias. Então, muito satisfeito com muita coisa que eu vi. E é claro que precisamos melhorar em outras. Não, assim, coletivamente, de fato, o Vitória conseguiu trazer pontos positivos. Sobretudo no primeiro tempo, o Vitória conseguiu envolver a defesa do Sport. Criou situação pelos dois lados, muita participação dos laterais, conseguiu criar muita chance, só que a questão toda do Vitória no jogo de ontem foi a falta de equilíbrio, como o próprio Carille falou. No primeiro tempo, o grande ponto que me chamou a atenção do Vitória foi justamente o perde-pressiona, o atacar marcando, ou seja, o Vitória tá com a bola, ele perde a bola, automaticamente os jogadores pressionam para poder recuperar essa bola e evitar o contra-ataque. E o Vitória não conseguiu fazer isso. Durante muito tempo o Sport estava conseguindo escapar da pressão do Vitória com muita facilidade. E aí estava gerando muito contra-ataque, muita transição. Numa dessa transição, inclusive, Lucas Arcanjo faz uma defesaça.
E logo na sequência tem um lance polêmico com relação a pênalti. Eu na transmissão falei que não foi. Góes depois no pós-jogo me mostrou. Eu olhei por cima, vi que foi, mas depois olhando o vídeo não ficou muito conclusivo pra mim. Então na dividida, obviamente que eu vou ser vitória. E na bola parada que o Sport também criou uma chance. No segundo tempo, aí eu acho que faltou realmente mais conhecimento tático, talvez mais adaptação tática do time do Vitória, porque o que Carille fez para poder defender, ele tentou vir com a mesma ideia do Bragantino, né? Fazer uma linha de 5, sendo que o ala do lado direito foi o Eric, depois o Eric cansou, virou o Fabri. E aí eu acho que talvez ele tenha feito errado, porque o Bragantino chegava com muita gente na área. O Sport não chegava com tanta gente assim na área, mas criou muitas situações de cruzamento na área dentro desse espaço. Porque o que é que acontecia? Vitória defendia com 2 linhas de 4. A linha defensiva e a linha de meio de campo. Aí o que é que acontecia para ele balancear? Ele transformou a linha de 5 e ficou a linha de 3. Só que assim, o lateral direito, o ala direito dele virou o Fabri, aí vinha Cáceres, Rauter, Zé Marcos e Maicon Jesus. À frente, na linha dele, ele tinha o Felipe Cardoso, o Baralhas e o William. Então ele tinha 5 e 3. O que acontecia? No espaço pelo lado direito, que deveria ter mais um cara, ficava um buraco. E aí é que os meios do Sport, o Mateuzinho, o Lucas Lima, tava tendo muito espaço, porque faltava conexão. Ou seja, se o Fabri vai ser o cara para marcar o ala esquerdo com a bola, alguém tem que fechar esse buraco por dentro. E o Cáceres não entendeu muito isso. Não fazia esse salto, não pressionava. E aí o Sport criou muita situação. Talvez, se ele tivesse mantido as 2 linhas de 4 no segundo tempo, o Vitória teria se defendido muito melhor do que se defendeu nesse jogo. Mantido 2 linhas de 4. Depois ele até fazia uma linha de 5, mas botava um zagueiro, botava o Edu, fazia uma linha de 5, mais uma linha de 4. Talvez o Vitória tivesse melhor sorte. Mas eu acho que taticamente no segundo tempo, acho que ele cometeu um erro aí de estratégia. E no final acabou culminando nesses lances de mais perigo. Né? Então o Zaccagni fez pelo menos umas 3 defesas. Mas enfim, acho que foi isso de fato. O primeiro tempo do Vitória com a bola, o Vitória conseguiu criar muitas situações de jogo. Criou demais, criou chances ali próximas, teve volume de jogo. Bola pelos dois, utilizando os dois corredores. Faltou ali um pouquinho mais de confiança, um pouquinho mais de qualidade para poder definir o jogo. Vamos seguindo. Professor Carille, boa noite. Caro Caldas do canal do Dinâmico. Eu queria saber do senhor a variação tática que o senhor demonstrou hoje. Primeiro, quando o Vitória estava em bloco alto, era um 3-4-3. Quando o Vitória chegava em bloco baixo, era um 5-3-2, com a Eric recuando na última linha para não ter dobra nas costas de Raul Cáceres. E o senhor acaba terminando o jogo em bloco médio no 4-2-3-1. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa variação e também, antes do senhor se tornar treinador profissional, o senhor era o treinador de bolas paradas, principalmente na época do Tite no Corinthians. E o Vitória tem sofrido muito com essas bolas aéreas e acabando sofrendo gol. Eu tenho certeza absoluta que mais do que ninguém está incomodado com os gols que o Vitória tem sofrido dessa forma. E eu estudei, o Sport era muito forte no escanteio e acabou levando perigo à Vitória hoje. Então eu queria que o senhor falasse primeiro sobre essa variação tática do senhor e como ajustar essa bola aérea e a bola parada da Vitória. Obrigado. Bom, assim, primeiro, não era eu que cuidava. Era o Mano, era o Tite, nos 8 anos ali, eu participava de parte ofensiva, parte defensiva, de acordo com o que os técnicos pediam para eu trabalhar. Tá? Essa variação, é isso que me deixa feliz. Aconteceram muitas coisas hoje que eu não treinei, sim conversei. A gente sofreu muito quando o Bragantino, o Red Bull Bragantino fez saída em 3, a gente sofreu muito, então a gente ajustou fazendo uma linha de 5 com o extremo, né, para evitar muito cruzamento, e funcionou bem, apesar de não ter trabalhado, foi mais falando e a inteligência dos jogadores entendendo e cumprindo. Hoje a gente conseguiu controlar melhor essa questão. Cada dia vai mostrando uma dificuldade e a gente tem que estar no outro dia ali pronto para passar e ver o que é melhor dentro das características do elenco. Então saímos em 3,
saímos com o Mateuzinho baixando para iniciar a jogada e adiantando mais o William em alguns momentos perto do Kaiser. Muitas coisas aconteceram legal sim, a gente tem que continuar trabalhando em cima disso para que melhore. Né? Isso vai ser o nosso trabalho, principalmente a partir da semana que vem. Mas lembrando que a gente tem uma responsabilidade muito grande no final de semana ainda. Professor, boa noite. Além da falta de tempo para treinar o time, o que mais tem te incomodado nesse início de trabalho no Esporte por Vitória? E outro ponto, como recuperar o aspecto anímico do time em tão pouco tempo, já que o time viaja amanhã e sábado, tem uma decisão importantíssima contra o Mirassol. Nada me incomoda, cara. Tenho nada para reclamar, tem todas as condições aqui para trabalhar e a gente vai trabalhar. A Vitória dá todas as condições, não falta nada, um clube muito estruturado. Então estou muito feliz aqui, sabendo que eu tenho que trabalhar muito. E sobre recuperar esses atletas, amanhã é outro dia, cara. Hoje a gente tem que ficar chateado, ficar triste sim, por não ter feito os 3 pontos em casa, mas amanhã é outro dia. Acordar, olhar para frente, seguir em frente, né, e já começar a pensar no Mirassol. Professor, boa noite. Aqui. Na volta para o segundo tempo, a gente tem observado nos jogos, alguns homens eles ganharam a sua confiança, são titulares absolutos do Vitória. É o caso do William Oliveira, quando teve disponível, é seu titular, e o Lucas Braga também. O Lucas foi substituído do primeiro para o segundo tempo e não voltou para o banco de reservas. Aconteceu alguma coisa no vestiário, o Lucas não ter voltado para a segunda etapa para acompanhar o jogo no banco? Não aconteceu nada não, falei com ele e foi melhor ele ficar lá e tá tudo certo. Eu não tenho ainda titular não, cara. Eu vou começar a definir mesmo em cima do que eu penso a partir do momento que eu conseguir treinar todo mundo. Né? Tem algumas posições aí que a gente tem um equilíbrio muito grande, e aí respeitando cada um as suas características. Posso jogar com o Ronald ali também mais por trás. Hoje o Ronald me surpreendeu jogando mais à frente. E fiz isso por uma informação que eu não trabalhei ele como meia, não deu tempo. Diz que no jogo contra o Fortaleza ele entra no lugar do Mateuzinho e muda o jogo. Né, Mateuzinho com dor no pé teve que sair, ele entrou como um 10 e mudou o jogo. E hoje outra vez ele veio, participou, armou, chutou, enfim. Né? Ainda estou num processo assim, na hora que eu pegar mesmo para trabalhar dentro das características e ver o que vai ser o melhor para o Vitória, aí sim a gente começa a ter uma definição de time. Né? Com os jogadores que estão chegando, estamos assistindo muitos jogos dos que eu não conheço no dia a dia, tirando o Romarinho, que trabalhou comigo mais de 4 anos, os outros jogadores estão assistindo muitos jogos para entender a função desses atletas bem. Né? Não sei se vai ser linha de 4, se vai ser linha de 3 zagueiros, eu não sei. Daqui um pouquinho passa pela minha cabeça, pelo amor de Deus, gente, passa pela minha cabeça. Não estou dizendo que eu vou fazer com uma linha de 3 zagueiros para ter Mateuzinho e Romário perto do 9. Né? Já joguei assim, gosto de fazer uma linha com 3, com 2 alas e ter 2 meias ali muito perto do 9, no caso mais específico, ter Mateuzinho e Romário. Mas é claro que eu tenho que levar para o campo e ver como tudo isso aí funciona. Boa noite a todos. Interessante, viu? Interessante. 3-5-2. Na verdade vai ser um 3 5 5-4-1, né? 3 zagueiros, 2 alas, 2 volantes, 2 meias e um atacante. Olha aí. Olha aí. É uma formação interessante. Vou dizer que não. Mas você pensando em alas, aí encaixa Claudinho, por exemplo, como ala, sendo um ala direito para dar mais profundidade. Aí encaixa, por exemplo, Sepúlveda, se fechar, né? Vai ser realmente um ala mais agudo. Aí você pode pensar, por exemplo, em o Ismael e Ronald. Já que você vai ter os 3, você pode ter um Baralhas e Ronald, já que você vai ter os 3 zagueiros, acaba equilibrando. A opção. E aí tem Mateuzinho e Romarinho atrás do atacante, você não precisa de alas, né? Você não precisa de jogadores de lado. Você vai ter mais jogadas por dentro e os alas vão ser os responsáveis pela profundidade. É uma formação interessante. Confesso que é uma formação interessante. Agora sim, o
Carille, diferente de Condé e de Carpini, ele dá poucas informações daquilo que é o jogo, né? Ele analisa pouco o jogo, ele é mais objetivo em termos de informação. Tanto quando o Vitória venceu, quanto o Vitória, eu ia falar perdeu, mas na verdade empatou, né? Ele sempre foi muito objetivo nas informações que ele passa. É ou não é, o mensagem sempre positiva e tal, e isso é difícil para você ler no futuro. Mas assim, bola para frente. Acho que o Vitória, o Vitória Sport é um jogo pra gente analisar, pensar sobre ele. Mostrou um time do Vitória muito frágil, muito. Vou falar de bom baianês, um time cabaço, né? Pra deixar pra tomar um gol no último minuto de jogo. Não dá, não cabe, não existe fator sorte nisso aí. Último minuto tomar gol é complicado, né? Acho que a situação do Vitória no campeonato não é boa, poderia estar mais fácil, poderia estar mais tranquilo. Mas o próprio cara ele pediu uma semana, né? Pediu a semana inteira para ele trabalhar e montar esse elenco. Vamos torcer para que dê certo. E tomara, contratem, pelo amor de Jesus. Precisamos de contratação, por favor. Uma contrataçãozinha só me deixaria muito feliz. Um volante para substituir o William Oliveira. Um ponta, se não for jogar com ponta, sei lá, um meia pra jogar e não utilizar Lucas Braga. É tudo que eu peço. É só isso que eu peço. Bom, é isso que temos do React. Deixa aí seu like, inscreve no canal e já comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião a respeito do 352 de Carille. Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião e já fui. Até a próxima.